a minha geração. Este país também é para novos e é por isso que temos em estúdio uma jovem empreendedora, a mais bem-sucedida empreendedora dos últimos anos em Portugal. Cresceu numa aldeia próxima de Fátima, onde aparentemente não há ninguém da nossa idade. Adorava matemática, física, química e cedo percebeu que o futuro deveria passar por algo relacionado com engenharias. Assim foi, estudou telecomunicações e engenharia de redes no técnico, engenheira, angel investor, fundadora da Talkdesk e da Cleverly e especialista em inteligência artificial. Um problema de saúde deixou-a 5 dias no hospital, ligada ao ventilador, e foi nessa altura que percebeu que na vida queria fazer qualquer coisa que criasse impacto. Em 2016 foi reconhecida pela revista Forbes como uma das pessoas mais influentes com menos de 30 anos na área do empreendedorismo tecnológico. Hoje dedica-se a ser olheira de boas oportunidades de investimento na Indico Capital Partners, o primeiro fundo privado de capital de risco português a investir em startups ainda em fase inicial, com foco na tecnologia. É membro não executivo da Galp, conhece de trás para a frente o chamado ecossistema português de startups e em 2021 foi nomeada pelo Fórum Económico Mundial como Jovem Líder Mundial. Cristina Fonseca, muito bem-vinda. Obrigada, Diana. Começo já aqui a tentar fazer pedagogia e perguntar-te o que é um fundo de capital de risco. Okay. Para as pessoas terem assim uma imagem mais familiar, és uma espécie de Shark Tank? É um bocadinho o Shark Tank, mas nós gostamos até de fazer um paralelismo se calhar mais simpático com o futebol. Portanto, não é? Como acontece no futebol, existem os olheiros que identificam oportunidades numa fase muito inicial e que depois os submetem mais ou menos a um treino intensivo, que é o que nós fazemos. Portanto, nós identificamos boas oportunidades de investimento, que são empresas, não são jogadores de futebol. Investimos capital que vai desde 100 mil euros a 5 ou 10 milhões de euros, se as empresas estiverem numa fase mais avançada, e depois a partir desse momento começamos a trabalhar com as empresas e a treiná-las para chegar à próxima fase, para depois vendermos aos Manchester United da vida. Portanto, funciona um bocadinho como no futebol. O nosso objetivo é treinar e depois vender a outros investidores que se especializam na fase a seguir e a fazer crescer as empresas depois desta fase inicial. Sim, tu dizes que no caso da Talkdesk foi muito fácil arranjar investimento porque os investidores percebiam que havia qualidade no produto. Quando há qualidade, há investimento? É uma combinação de coisas, ou seja, qualidade é um critério para haver investimento, mas há outros. O que nos aconteceu foi, nós começámos a Talkdesk em 2011 e em 2011 o chamado ecossistema não existia em Portugal. Portanto, ninguém sabia o que era uma startup. Eu lembro-me efetivamente da primeira vez que nós voámos para São Francisco, havia um português no avião que depois até nos ajudou a comprar bilhetes de metro em São Francisco, que é incrível, não é? É um processo complexo. E eu, quando lhe perguntei o que ele fazia, ele disse: eu sou empreendedor. E eu lembro-me de sentir... é espetacular, mas em Lisboa, em Portugal, se calhar ninguém me daria esta resposta. Sim. Porque os empreendedores portugueses, mesmo os portugueses, estão aqui. E portanto, nós captámos investimento porque tínhamos um produto de grande qualidade e estávamos no sítio certo. Portanto, tivemos a sorte de ir para São Francisco com uma base do que era a Talkdesk. Conseguimos mostrar o nosso valor e angariámos capital de investidores altamente experientes. E isso é muito importante, porque é diferente eu angariar capital. O dinheiro não é todo igual. O dinheiro de alguém que me pode ajudar e que me consegue indicar o caminho certo é muito mais valioso. E, portanto, daí que seja tão importante e que depois, efetivamente, eu voltei para Portugal e decidi dedicar-me ao investimento, porque o impacto que eu consigo criar estando em Portugal e ajudando com a minha rede, com o meu conhecimento, outras empresas de alguma forma replicar o caminho que eu fiz, acho que... Sim, e tu ias só à procura de um computador? Sim, era um concurso para ganhar um portátil. O que aconteceu foi, eu e o Tiago na altura, nós saímos do técnico e, portanto, essa experiência de ter estado num hospital ligado a um ventilador mexeu um bocadinho comigo, e a minha sensação era: a vida é curta. Não vale a pena ir trabalhar para uma empresa onde eu seja só mais uma pessoa, e portanto eu não sentia que nenhuma das oportunidades que eu tinha disponíveis me servia ou que fosse em que eu fosse ter impacto suficiente, e portanto eu achava que criar uma empresa e explorar criar uma empresa era um desafio interessante. Eu tinha professores do técnico a dizer: o vosso curso é super valioso, vocês são super especiais, vocês não têm noção de como o vosso conhecimento pode mudar o mundo. E eu pensava para mim: então
se calhar eu consigo fazer alguma coisa. Então foi. E recusaste as propostas que tinhas nessa Recusei altura? todas. Recusei todas, ninguém percebia muito bem porquê, os nossos professores não percebiam. Os meus pais, ou seja, a minha família direta, sempre me apoiou porque confiavam que eu sempre tinha conseguido encontrar o meu caminho, portanto, Sim. não seria ali que eu ia fazer grandes asneiras. Mas, portanto, eles sempre me apoiaram, mas obviamente que amigos e muitas pessoas próximas não conseguiam compreender. E até porque o que nós tínhamos não era concreto, ou seja, nós estávamos a tentar encontrar uma ideia que fosse ambiciosa o suficiente e que tivesse pernas para ser uma empresa. Sim. Na internet, que era outra coisa que em Portugal não era muito comum. Ou seja, não é? Eu tenho empresas em Portugal, vivo muito de PMEs, tem uma série de empresas com dimensão, mas essas não são criadas por pessoas de 23 anos, que era a minha idade na altura. E portanto foi assim um arriscar. Sim. Daí que quando nós fomos para São Francisco e encontramos pessoas como nós e encontramos investidores que nos percebiam. Pronto, isso mudou claramente a nossa trajetória. Mas essa tua análise de que faria mais sentido teres uma coisa nova e tua do que fazeres parte de uma empresa de outra pessoa, normalmente quem a tem já é depois de passar por uma experiência numa empresa de outrem. A ti não aconteceu. Não, é verdade. Foi. Atalhaste essa parte. Mas eu acho que acabou por ter muitas vantagens, porque uma pessoa olha para um problema com uma perspectiva completamente diferente. Não é? Ou seja, muitas vezes nós estamos enviesados quando olhamos para um problema e estamos a tentar encontrar uma solução por aquilo que já sabemos. Quando eu olho para uma indústria nova, que no nosso caso é a indústria dos call centers e do serviço ao cliente, há 10 milhões de coisas mal no serviço ao cliente. Eu olhar para a indústria com uma perspectiva fresca, acho que foi isso que contribuiu para nós resolvermos um problema e pormos os call centers na cloud, porque realmente a forma como a indústria funcionava não fazia sentido. Mas porquê que foste para a área dos call centers? Nunca trabalhaste num? Não? Não. Mais uma vez. O que aconteceu foi, portanto, um ano, ou seja, depois de ter saído do técnico, eu e o Tiago ficámos um ano a tentar, com várias ideias, que elas funcionassem e que se tornassem uma startup. E nenhuma delas funcionou. Mas a verdade é que sempre que nós tínhamos um produto online, não é? Sempre que alguém nos contactava, nós tínhamos o problema de perceber, quem é esta pessoa que me está a contactar? Será que é um cliente? Não é um cliente? Já me contactou antes? É uma empresa? É um individual? Tem potencial para me pagar? E todas estas perguntas, num mundo em que a informação já existia na internet, porquê que eu não tinha a informação acessível ali? Portanto, ou seja, não foi porque as ideias para startups não se têm no chuveiro. A malta acha que normalmente isso acontece. Não acontece. A ideia da Talkdesk veio de um problema que nós nos apercebermos que existia durante aquele ano em que estávamos a tentar encontrar uma ideia que tivesse pernas para andar e para ser uma startup. Mas reconheceram esse problema através de pessoas que trabalham em call center, através de notícias? Não, reconhecemos esse problema através dos mini negócios que lançámos e de perceber que ainda não havia nada em que eu pudesse usar para atender os meus clientes online e ter o máximo de informação sobre eles. E esses tais mini negócios que falharam. Que falharam. Sim, aprende-se muito com o erro. É uma das filosofias É das coisas mais importantes, honestamente. Sim. Assim, tu podes falhar, ou seja, tu podes ter vários negócios que falham, mas mesmo dentro da Talkdesk, tu falhas todos os dias, não é? Sim. Ninguém acorda e faz tudo bem todos os dias. Isso não é possível. Portanto, como fundador, tu tens que corrigir os teus erros o mais rapidamente possível. Sim. Isso é das coisas mais importantes. Continuando aqui na literacia e na pedagogia, tu quando investes numa startup passas a ser sua acionista. Sim. Passas a ser uma sócia, sim. uma sócia da empresa e o objetivo é fazê-la crescer. Exatamente. Sim. Multiplicar valor. Sim. Quanto mais vezes, melhor. Esse é o mundo da tecnologia, não é? Sim. E esta tua vontade de investir em startups ainda em fase inicial, com foco na tecnologia, vem de uma espécie de gratidão que sentes por alguém ter investido na que criaste, na Talkdesk, logo no início e nas mudanças que isso acabou por trazer à tua vida? Acho que se calhar essa não é a principal razão. Sim. Eu estou muito grato aos meus investidores, mas eu percebo que o que fez a diferença foi eles serem investidores profissionais e qualificados. E em Portugal, hoje em dia já existem alguns investidores deste âmbito, mas há 5 ou 6 anos atrás não havia. E, portanto, nós não podemos ambicionar criar um ecossistema de startups saudável e ter unicórnios e crescer e ter empresas tecnológicas de relevantes e não ter investidores profissionais.
Porque essa é uma peça muito importante do ecossistema. E a mim, pessoalmente, o que me motiva é passar tempo com pessoas que têm uma ambição, que querem fazer mais, que querem fazer melhor, que têm uma ideia e acreditam que conseguem fazer a ideia chegar aos vários cantos do mundo. E, portanto, eu tiro muita energia de trabalhar com estas pessoas. Sim. Mais do que uma dívida de gratidão que eu possa ter Sim. com os meus investidores, que tenho. Mas eu acho que trabalhar com pessoas interessantes e com empreendedores é das Sim. coisas mais gratificantes que existem. Acho interessante esta expressão investidores profissionais, porque quando tu a dizes, o meu conceito acústico é um homem de 50 anos, engravatado, que não é o que eu vejo aqui à minha frente, mas já lá vamos. O que é que uma startup tem de ter para te convencer a investir, além do pendor tecnológico? Então, tem que ter a equipa. Eu acho que a equipa acaba por ser a coisa mais importante. A malta tem que ser ambiciosa, na medida certa, também tem que estar aberta a ser questionada, tem que assumir, tem que saber aquilo que não sabe. Pronto, mas a equipa é um ponto muito importante. Depois, em termos da tecnologia, eu acredito que as startups de sucesso tem que ter na equipa fundadora as capacidades necessárias para lançar a primeira versão do produto. Portanto, muitas vezes malta vem ter comigo e diz: eu tenho aqui uma ideia espetacular, só preciso de alguém que acredite para me dar o dinheiro para eu ir mandar fazer. Isto normalmente não funciona. E eu acho que estas duas coisas são mais ou menos os ingredientes base. Depois, o sucesso eu acho que mede-se por duas coisas. As equipas têm que ser muito resilientes, porque é extremamente difícil, as pessoas vão desesperar, as pessoas vão querer desistir, as pessoas vão encontrar muitas dificuldades, e eu acho que a resiliência acaba por determinar não é? Se as pessoas conseguem a perseverança que é necessária. E depois é preciso um nível de obsessão pelo problema que se está a resolver. A malta tem que acordar de manhã. Eu genuinamente acordava obcecada em resolver os problemas dos clientes. Dói, não é? Tu veres um problema de um cliente, dói. Tu podes estar, tu podes precisar de dormir 3 vezes mais do que aquilo que dormes, mas quando tu ajudas um cliente e quando tu percebes que tu estás a mudar fundamentalmente a forma como os teus clientes trabalham, isso é incrível. E tens encontrado muitas pessoas com essa disponibilidade emocional, profissional? Não. A resposta é não, porque efetivamente nós investimos em 2%, cá não chega a tanto das empresas que vemos. Portanto, nós temos mesmo que analisar muitas empresas para investir em uma. Falha sempre qualquer coisa, portanto o crivo é muito apertado. Mas mesmo as pessoas mais motivadas por vezes desmotivam. Há alguma técnica de motivação que uses para as tuas equipas? Não, é assim, depois no longo prazo nós temos coaches, nós temos várias formas de conseguir ajudar os fundadores a fazer o caminho. Sim. Tu não consegues medir a motivação e a resiliência de uma equipa à partida, mas consegues ajudá-los no percurso. Sim. Tu já te arrependeste de algum investimento que tenhas feito? Claro! Eles eventualmente falham, tu enganas-te. Mas ainda continua a ser uma coisa muito comum? É assim, a grande maioria das empresas em que nós investimos é assumido que vão falhar. E as empresas falham por muitas razões. Porque a empresa ficou sem dinheiro e não conseguiu provar aquilo que tinha que provar naquele espaço de tempo. Os fundadores entendem-se, super comum. Nós achávamos que havia um problema, mas afinal o problema não existe, ou a solução, ou a equipa acha que tem uma solução diferenciadora e depois não consegue desenvolver essa solução, ou houve ali variáveis que não foram consideradas. Portanto, tudo isso acaba por determinar se a empresa tem sucesso ou não. E há várias que ficam pelo caminho. Custa. E como é que se lida depois com um mau investimento? É olhar para a frente? Claro, é assim, nós temos que partir do princípio que há empresas que vão falhar. E às vezes, e é uma coisa que os investidores também têm que fazer, que é ajudar as empresas efetivamente a fechar. Porque isso são processos difíceis para nós, mas mais difíceis são para os fundadores, não é? Que muitas vezes põem muitos anos da vida deles a tentar criar um negócio e fazer um negócio funcionar. Mas às vezes, quando é claro para toda a gente que não vai funcionar,
se calhar é melhor ser Sim. realista e ajudar a encerrar a empresa e toda a gente parte para a E próxima. já te arrependeste de algum investimento que não tenhas feito? E que Sim, deverias ter feito? mas esses não nos podemos focar neles porque temos é que nos focar naqueles que nós fizemos e que foram maus, aí naqueles que nós fizemos e que temos que... Mas não há FOMO, né, no Claro que investimento? há imenso FOMO, mas como diz um dos meus sócios, pá, nós temos é que nos focar naquilo que nós fizemos e que se calhar não devíamos ter feito. Esse, tratar do O mais portfólio. palpável. E olha, um investidor é sempre um empreendedor antes? Não. Não? Claro que não. Claro que não. Sobretudo na Europa, eu acho que há uma diferença significativa. Portanto, se calhar os investidores europeus têm muito mais um passado de banca de investimento, de finanças, e nos Estados Unidos há muito mais empreendedores que se tornam investidores, porque fazem dinheiro e depois porque utilizam esse capital para passar a investir. Na Europa, o dinheiro que é posto na indústria ou seja, de onde é que vem o dinheiro que nós usamos para investir nas startups? Vem de individuais que acreditaram em nós e que acham que há uma oportunidade, vem de fundos de pensões pequeninos, relativamente pequenos, de empresas, vem muito do Fundo Europeu de Investimento, que é um ator que tem como missão fomentar o ecossistema de empreendedorismo na Europa e, portanto, acabam por ser os maiores investidores europeus na indústria de venture capital, enquanto nos Estados Unidos temos os fundos das universidades, temos muito mais capital privado, temos muito mais fundos de pensões e, portanto, o tipo de dinheiro também é um bocadinho diferente. Sim. Mas há aqui dois tipos de investimento na tua vida. Há o Angel Investor, ou seja, investes que é... Investia, portanto, agora O que é um anjo de investimento? Explica-nos. Eu ouvi dizer que há alguém que investe o seu próprio dinheiro. Sim, exato. Essa Essa a definição. Sim. Um angel investor é mais ou menos um anjo, não é? Um anjo da guarda de alguém De alguém. por conta própria. Exato. E depois podemos até ter uma discussão um bocadinho mais profunda sobre isso, porque nos Estados Unidos um angel investor tipicamente é o empreendedor que fez dinheiro e diz, pá, olha, eu acho espetacular o que tu estás a fazer, pá, toma lá 100 mil euros, toma lá 200 mil euros e vai desenvolver a tua ideia. Em Portugal, nós há uns anos, os nossos angel investors eram angel investors com dinheiro do governo, porque era a forma de existir angel investors em Portugal, porque não havia muita gente com capital disponível e com um mindset para acordar de manhã e dizer, epá, eu vou procurar miúdos e miúdas cheios de ideias ambiciosas, pá, e vou-lhes dar dinheiro para eles começarem. Sim. Isto não existia. Hoje, ou seja, a quantidade de angel investors em Portugal que existe é relativamente reduzida. A maioria deles hoje em dia são empreendedores tecnológicos que começam a investir. Depois há alguns programas de governo para fomentar algumas pessoas a investir o seu próprio dinheiro, mas os verdadeiros angel investors, eu acho que estão nos Estados Unidos. Sim. E eu espero que em Portugal eles existam cada vez mais. Eu fiz alguns investimentos desses, Sim. nesse modo, mas agora os meus investimentos são Sim. feitos através da Índico. Ok, então já percebemos. Um angel investor é alguém que tem asas, que dá um pouco das suas asas a outras pessoas para Exato. que elas também possam voar. Mas tu, com a Índico, investes dinheiro de outras pessoas. Sim. Então, E nosso também, ou seja, nesse bolo de Sim. dinheiro há dinheiro nosso e há dinheiro de Sim. outras pessoas. Mas ser angel investor é uma coisa que demora menos tempo do que esta função que tens na Índico de investir dinheiro que não é teu. Sim, é assim, nós ou seja, ser angel investor é acordar de manhã a ver quanto dinheiro é que eu posso eventualmente perder a investir em startups, se fizer os investimentos errados, e investir do meu próprio dinheiro em startups. Na Índico, nós a levantar o nosso primeiro fundo demorou entre 2 a 3 anos a levantar e, portanto, nós precisamos de chegar a um mínimo de capital, que naquele caso eram 40 milhões Isso é o de fundo a euros. levantar? Tens de nos explicar essas Sim. tecnicidades Portanto, do investimento para quem não acompanha. Levantar um fundo, basicamente o que significa é eu recolher capital suficiente Sim. para poder começar a investir. Portanto, nós... Como é que se recolhe capital suficiente para Pronto, começar a investir? primeiro tens que convencer a primeira pessoa. Sim. E no nosso caso, a primeira pessoa foi o Fundo Europeu de Investimento. O Fundo Europeu de Investimento ainda não tinha investido num fundo português que cobrisse o mercado português do dinheiro que eles têm alocado a fomentar o ecossistema europeu de empreendedorismo. Portanto, nós passámos um processo com eles que durou talvez 2 anos e eles disseram: está aqui um cheque de 25 milhões de euros que vocês podem usar se encontrarem mais 25. Ok. Pronto. E portanto, nós com esse commitment de 25,
começámos a tentar encontrar outras pessoas, empresas, individuais, family offices, que é como quem diz, não é? Os gestores de dinheiro de famílias que têm famílias mais ricas, e portanto nós tivemos mais 1 ano e meio a bater a muitas portas, a tentar explicar que havia uma oportunidade incrível na tecnologia, que investir em empresas tecnológicas tem uma rentabilidade interessante, que isto é um modelo que nos Estados Unidos é muito comum, e ouvimos muito mais nãos do que sims, claro. Sim. Mas eventualmente chegámos ali ao mínimo que nós precisávamos para começar, que eram 40 milhões. Pronto, e foi assim que a Indico nasceu. Mas antes de seres investidora profissional e olheira de investimentos, tu já investias quando estavas no técnico, quando foste estudar engenharia? Já investias, por exemplo, já te interessavas pela bolsa, por ações? Eu era curiosa, eu estudei um bocadinho, mas não era assim uma aficionada das finanças. Não, a minha mente é de engenharia. Sim. Então foi um incidente? Percurso? Não foi um incidente de percurso. Acho que numa equipa de investimento é preciso vários graus de diversidade. Ou seja, nós na equipa da Indico temos experiência financeira, experiência de gestão, experiência de investimento anterior, e é muito importante também ter a experiência operacional de alguém que efetivamente criou um negócio e cresceu um negócio consideravelmente. E é isso que faz a nossa equipa especial. Portanto, eu não tenho a ambição de ser o Ricardo Turgal, que é tipo o mestre das finanças. Nem que eu quisesse, não é? Mas a minha experiência é muito relevante porque eu trago outras coisas para a mesa. Portanto, claro que hoje em dia eu tenho muito mais conhecimento do mundo das finanças e obviamente passo muito tempo a estudar e a aprender mais, mas onde está o meu valor adicionado é em perceber como é que efetivamente se cria um produto de sucesso tecnológico, se escala esse produto. Pronto, é isso que eu trabalho com os fundadores. Então, começaste a perceber mais de investimento com a experiência também na Talkdesk e depois tu sais da Talkdesk como a pessoa que decide, és acionista da Talkdesk, mas já não estás envolvida nas decisões diárias e um ano depois lanças com 2 sócios a Indico. Porque é que sentiste que Portugal precisava de um fundo de investimento? Eu hoje em dia ainda não sei qual foi o momento em que eu decidi isso. Porque para mim não era óbvio. Ou seja, eu era nova, eu achava que ainda tenho tantas coisas para fazer antes de ser investidora. Mas efetivamente eu já começava a passar algum tempo com alguns empreendedores com quem eu gostava muito de passar tempo e a ajudar formalmente ou informalmente alguns destes empreendedores, e portanto foi muito natural para mim. Portanto, foi uma coisa quase que aconteceu. Eu conhecia o Stefano e o Ricardo. Era uma coisa que nós discutíamos, não é? O Indico, e pronto, eu acabei ali na equipa fundadora exatamente porque isto já era uma coisa que eu fazia informalmente, que era ajudar empreendedores num estágio inicial. Olha, e a preferência pelo curso de Engenharia de Telecomunicações no técnico já era uma vontade tua de fazer parte do futuro? Era, exato. É assim, eu acho que a minha decisão de fazer esse curso foi basicamente curiosidade em relação ao futuro. Porque claramente a engenharia era algo que me dizia nada, que me dizia alguma coisa, mas não era civil, não era mecânica, não era só computadores. E portanto dizer ali um mix de várias coisas. Era mais ou menos a engenharia da internet. E eu achava que havia ali qualquer coisa. Sim, mas é que agora até pode ser uma escolha mais ou menos óbvia, mas recuando há uns aninhos atrás, se calhar não era nada óbvio. Tão óbvia. Como é que foi esta tua experiência no técnico? Nós estamos sempre a ler que é uma grande universidade, um grande centro de aprendizagem, mas também é muito difícil e muito exigente. Não me assusta, eu acho que isso faz tudo, é tudo verdade. Eu gostei imenso de andar no técnico, foi difícil, mas eu gosto de desafios e portanto levei aquilo mais ou menos a sério. Fiz uma série de outras coisas, comecei-me a interessar por lançar empresas, e aliás as nossas primeiras experiências de fazer produtos na internet surgiram quando nós ainda estávamos no curso. Diverti-me a fazer investigação, a partilhar um gabinete com o Diogo Mónica no mestrado a fazer investigação na área de sistemas distribuídos, de wireless e coisas que hoje em dia já não pega há muitos anos.
Portanto, foi super divertido. E deu-me uma série de ferramentas de resolução de problemas que eu acho que são muito poderosas. Já que continuamos no técnico, vou aproveitar que falaste do Diogo, Mónica, para te perguntar a tua opinião sobre Bitcoin e se investes e se achas que é uma boa oportunidade de investimento para a nossa geração. Eu não dou financial advice, já agora, mas... O Diogo esteve nessa mesma cadeira a dizer que era a grande oportunidade de riqueza da nossa geração e eu faço-te essa pergunta, se concordas. Não, mas eu tenho algum investimento em Bitcoin. Aliás, eu acho que se calhar não comecei de todo tão cedo como o Diogo. Não é uma área da qual eu seja tipo altamente entusiasta. Não tens um banco de criptomoedas? Não tenho. Mas acho que a Anchorage, eu não tenho dúvida nenhuma que a Anchorage é tipo o próximo caso de sucesso com uma perninha portuguesa. Sim. Sem dúvida. Eu comecei-me a interessar pela tecnologia a certa altura, depois de ter saído da Talkdesk, claro, não é? Quando comecei a ter um bocadinho mais tempo a ler e afins, e comecei todos os meses a pôr um valor na altura em Bitcoin. E depois aquilo a certa altura tinha um bom preço e havia aí muita volatilidade. Sim. E eu vendi uma grande parte e fiz algum dinheiro. Não, ainda tenho, mas já não presto tanta atenção. Mas aproveitaste a boa onda da Bitcoin. Aproveitei a boa onda, sim. Olha, o que é que trazes do técnico? Tu voltavas a fazer o curso lá? Para quem está a ponderar tirar o curso no técnico? Sim, é assim, eu voltava a fazer o curso lá. Eu gostava muito de ter estudado nos Estados Unidos. Não foi possível, não tive a possibilidade de fazer isso, mas totalmente. Aliás, quando eu e o Tiago fomos para os Estados Unidos, nós tínhamos um bocadinho o síndrome de somos portugueses, não estamos no MIT nem em Stanford, se calhar temos que nos esforçar um bocadinho mais. E esforçávamos, e se calhar foi por isso que nós chegámos onde chegámos, mas o técnico não fica atrás de nenhuma das grandes universidades americanas. Sim. Em termos de formação. Mas depois fizeste uma especialização em inteligência artificial. Já não foi no técnico? Não, isso surgiu mais tarde e foi ali uma combinação de coisas. Eu depois de sair da Talkdesk, viajei um bocadinho, soube lindamente, e depois fiz nos Estados Unidos numa coisa que é a Singularity University, que é um género de uma universidade em que tu estás a tentar perceber o que é que vai acontecer nos próximos 10 anos e como é que a tecnologia vai resolver os grandes problemas da humanidade. E como é que vai resolver? Assim, depende, não é? Mas se nós pensarmos no climate change, eu se calhar confio mais que a tecnologia me consegue ajudar a absorver carbono da atmosfera do que na mudança de comportamento da espécie humana, não é? Uhum. E, portanto, a tecnologia pode e será um veículo importante nos próximos anos a resolver uma série de problemas. Então foi um programa incrível. Eu passei 5 meses com 80 pessoas de 40 países diferentes, dos backgrounds mais diversos. E uma das tecnologias que na altura estava muito em voga era a inteligência artificial. E a malta falava daquilo como se a inteligência artificial fosse assim uns pós mágicos que ia resolver problemas magicamente. E eu, que era engenheira de computadores de formação, fazia-me confusão que as pessoas falassem assim da inteligência artificial, mas eu não conseguia perceber onde é que estava o limite da tecnologia naquela altura. O que é possível fazer a esta altura? E nessa altura estavam a surgir uns cursos que se chamam Nano Degrees, sobretudo nos Estados Unidos, ou seja, as empresas tecnológicas queriam muito contratar muitas pessoas, mas com competências que eram muito recentes. Engenheiro de carros autónomos. Onde é que há engenheiro de carros autónomos? Não existe. Uhum. Engenheiro de inteligência artificial. E havia mais, ou seja, há uma série de cursos em que não existiam pessoas no mercado. E, portanto, houve uma série de entidades, empresas e uma startup neste caso, foi o Udacity, que fazia programas de formação que eram de 6 meses a 1 ano, em que uma pessoa tinha assim um curso intensivo só me ocorre a palavra em inglês. Podes dizer em inglês. Num subject novo. Uhum. Portanto, numa matéria nova. E eu fiz a primeira. Portanto, eu fui parte do primeiro curso de inteligência artificial. Tive 8 meses a estudar, a perceber como é que as coisas funcionavam. O meu truque era, eu acordava e punha o telefone. Eu não ligava ao telefone. O meu telefone estava em airplane mode até a hora do almoço. Era a única forma para eu estudar e para eu fazer o curso. Os meus amigos acreditavam que eu não conseguia fazer aquilo. E foi aí que eu aprendi sobre inteligência artificial e depois foi isso que levou a que eu fundasse. O que é que aprendeste sobre inteligência artificial? O que é a inteligência artificial?
e como é que vai mudar o futuro? Diz-nos qualquer coisa sobre isso, porque toda a gente anda desenfreadamente a falar sobre a inteligência artificial. É um tema bastante até controverso. Sim. É assim, é um tema controverso porquê? Porque as pessoas associam a inteligência artificial a eu conseguir ensinar uma máquina, ou seja, às máquinas fazerem coisas... E substituírem o ser humano. E substituírem o ser humano e fazerem coisas muito avançadas. Pá, hoje em dia as máquinas não conseguem fazer coisas assim tão avançadas. Ou as máquinas que nós deixamos existir no mercado não conseguem fazer coisas assim tão avançadas. Onde é que a inteligência artificial consegue ser aplicada hoje em dia? Coisas muito simples. Experimenta ir ao teu YouTube e limpar o histórico. O YouTube e as redes sociais em geral têm algoritmos de recomendação de conteúdo que entendem as tuas preferências e que te põem à frente aquilo que há mais probabilidade de tu quereres ver. Isso é inteligência artificial. Mas o que é que a inteligência artificial faz? Aprende quais são as tuas preferências. Vamos pensar quando eu estou no Facebook e tenho aquele botão de quero traduzir, alguém posta alguma coisa numa língua que eu não percebo, quero traduzir. Isto é machine translation, não é? É uma máquina a traduzir o conteúdo. É inteligência artificial. Como é que isto pode eliminar alguns trabalhos e porque é que as pessoas associam a inteligência artificial ao bicho-papão? Porque se calhar eu antes tinha tradutores para traduzir conteúdo e hoje em dia eu tenho máquinas que conseguem traduzir conteúdo. Estes algoritmos todos de recomendação são feitos por máquinas. Por exemplo, no meu caso, se nós pensarmos no serviço ao cliente, a quantidade de trabalho manual que existe num call center é absurda. Absurda. Aquelas pessoas passam o dia e a noite a escrever a mesma coisa uma e outra vez. Se as perguntas são repetitivas, porque é que eu não tenho uma máquina que aprenda a responder a essas perguntas? Portanto, todo este tipo de trabalho altamente manual e aborrecido, obviamente que se calhar vai ser substituído por máquinas num futuro próximo. Sim. Pronto, e é isto que é possível fazer com a inteligência artificial hoje em dia. Sim, e foi isso que a Talkdesk acabou por fazer também. Usou técnicas de inteligência artificial para reformular, reestruturar, renovar sistemas de call center. Sim, hoje em dia eu acredito que nenhum software, esta próxima década em termos de desenvolvimento tecnológico, os softwares, nós vamos querer que os softwares sejam inteligentes. Ninguém vai comprar um software se o software não tiver inteligência embebida. Simples. Como, por exemplo, fala-se muitas vezes dos médicos. Eu se calhar quero ir ao médico e quero ir fazer um raio-x ou uma radiografia ou o que for, e assim que a radiografia sai, se calhar eu quero ter ali um algoritmo a olhar também para o meu exame e que me diga, olha, está aqui um problema ou não está aqui um problema. O médico consegue fazer isso, mas se calhar o médico é o melhor complemento a fazer a parte humana da interação, a explicar-me o que é que está ali. Mas eu se calhar prefiro que haja uma máquina que já viu tantos mais exemplos daquele exame que me dê um diagnóstico. Sim. Portanto, de novo, eu acho que na próxima década todo o software vai ter que ser inteligente. Sim, mas em relação ao caso da Talkdesk, o que é que tem de diferente a inteligência artificial que foi utilizada na Talkdesk, tem de diferente de outros serviços de software inteligente para call centers? É assim, eu acho que dentro de uma indústria as aplicações de inteligência artificial são todas, não é, mais ou menos de direita a esquerda, as pessoas, o problema é o mesmo, portanto as soluções acabam por ser muito semelhantes. O que é que se faz com a inteligência artificial na indústria de serviço ao cliente? Recolhe-se a primeira intenção de o que eu liguei porquê. Portanto, eu se calhar posso dizer, o meu cartão de crédito foi roubado. Portanto, as máquinas conseguem perceber o que é que eu estou a dizer e conseguem me encaminhar aquilo para o topo da fila. Sim. Eu consigo ganhar prioridade com isso. Portanto, o que é que nós fazemos em serviço ao cliente? Reconhecimento de voz, reconhecimento de texto, interpretação. Sim. Por exemplo, em texto, e esta foi o problema que nós resolvemos na Cleverly. Em texto, eu conseguir reconhecer o que é que o cliente quer. Eu se disser, fiz uma encomenda, enganei-me namorada. Sim. Amigos, enganei-me namorada, por favor, a minha morada é esta. Se aquele pedido não for lidado pelo serviço ao cliente rapidamente, há o risco da minha encomenda ser enviada para a morada errada. Portanto, há certas coisas que têm efetivamente que ganhar prioridade. E se nós tivermos máquinas a ler os e-mails ou ouvir as chamadas telefónicas, eu consigo ter ações muito mais inteligentes e prestar um melhor serviço ao cliente. É isto. A inteligência artificial não é tipo, não está a mudar, não são bots que falam com humanos.
há algumas coisas destas, mas a tecnologia ainda não está preparada para ser, as máquinas tomam conta. Sim, e em relação à descrição da criação de uma empresa, um colega teu contava-me que na leva de empresas de 2011, 2012, a Talkdesk foi a que foi menos noticiada nas notícias e, entretanto, outras faliram. E a Talkdesk, se quiserem pesquisar, podem descobrir o sucesso que é hoje em dia. O mesmo aconteceu com a Cleverly, que também se tornou um sucesso e que vendeste. Há aqui algum dever de recato no início de uma startup e não tentar fazer com que aquilo seja algo que na verdade não é ou que não pode vir a ser? É assim, um bocadinho. Eu acho que nós em Portugal somos muito bons no fireworks, como eu digo. Muita festa, muitas celebrações. Escrevem-se muitas notícias de jornal sobre startups que não são nada, não têm clientes. Às vezes, não é? Nós sabemos porque olhamos para elas. Sim. Dói-me quando sai uma notícia de jornal de uma startup que aparentemente está a mudar o mundo, mas não tem um cliente. Está mal. Acho que está mal. E, portanto, eu gosto de ser julgada pelo valor que criei e não por aquilo que disse que fazia. Obviamente que a Cleverly tem outras nuances, não é? Portanto, eu já era uma pessoa relativamente bem reputada neste mundo. Sim. Não queria de todo levantar alarido quando isso não traria vantagem nenhuma. Portanto, focámos em criar valor, conseguimos criar valor. E um dos líderes mundiais em serviço ao cliente acabou por nos comprar. Na altura não era nada óbvio, não foi por isso que nós fizemos a empresa. Nós fizemos a empresa para resolver um problema, resolvemos esse problema e hoje em dia na Zendesk eu estou a coordenar um bocadinho ainda a transição e todas as funcionalidades de inteligência artificial, e posso dizer que a coisa que mais me orgulha é a malta mais esperta são os tugas. É espetacular. Sim, então tirando aqui os fireworks fora, há uma grande diferença entre a imagem percebida e projetada e a realidade. É a lição que tiramos daqui. E muitas vezes, ou seja, nos primeiros anos, a coisa importante é obcecar com o problema, tipo, validar a solução, trabalhar com clientes e criar ali uma base sólida. Se eu estiver distraída com press, com aparecer nas notícias, isso não te vai ajudar a desenvolver o teu negócio. Isso se calhar ajuda-te a captar investimento, mas também não é por aí. Sim. E portanto, o que é que tu tens mesmo que fazer é fazer o negócio acontecer. O resto tudo é um bocadinho acessório. Não estar distraída, fica aqui mais uma nota. Sim. Achas que faz sentido falar em fábricas de unicórnios, como se empresas dessa dimensão pudessem ser produzidas em série através de uma espécie de fórmula mágica? Não. Ou seja, eu percebo todas essas afirmações. Eu acho que nós precisamos de mais mecanismos no ecossistema empreendedor para que mais pessoas criem empresas, sem dúvida. Mas fábricas de unicórnios não é possível, não é? Porque não é possível replicar o sucesso. Essa é outra das coisas, não é? No dia em que tu, Cristina, dizes eu vou fazer outra empresa, há uma expectativa bastante elevada de que essa empresa tenha sucesso imediatamente. E isso não é necessariamente verdade. E é assim que funciona. E, portanto, o sucesso não é replicável assim tão facilmente como nós achamos. Sim. Um unicórnio, para quem não sabe, são startups avaliadas em mais de 1.000 milhões, não é? Nós temos quantas em Portugal? 7. São 7? Acho que 7. Ok, já tivemos menos. Podemos ir a ter muito mais do que 7 em 10 anos? Podemos, se calhar, podemos ter mais algumas. Eu acho que os momentos de crise são ótimos momentos para se fazerem empresas, claramente. E, portanto, eu espero, sinceramente, que nos próximos anos haja aí uns corajosos que se lancem a problemas relevantes. Sim. Depois há outra coisa que é, não é? Para eu criar uma empresa de sucesso eu preciso ter um problema relevante para resolver. E em Portugal é uma economia muito de serviços. Não é? Eu tenho muitas consultoras, tenho muita relação que é um cliente pede e a malta de engenharia de development faz. E muitas vezes estas pessoas não estão expostas a problemas reais que valham a pena ser resolvidos. E portanto eu acho que nós também estamos em desvantagem comparado com outras geografias para ter as ideias que valham a pena. Sim. Pronto, mas espero que...
Como diria Winston Churchill, não se deve desperdiçar uma boa crise. Fica aqui também a nota. Como é que verbalizas, como é que explicas a experiência de ser membro não executivo da Galp? És claramente a mais jovem, com um perfil muito, muito distinto dos restantes. Como é que tens sentido este desafio de trazer valor acrescentado enquanto não executiva num contexto tão corporativo e tão mais tradicional do que aquele a que estás habituada? É assim, primeiro, eu acho que tem sido uma experiência fantástica para mim pessoalmente e acho que também enriquecedora para o Conselho. Espero eu, acho que sim, trabalho para isso. No início, claramente eu era uma carta fora do baralho e, portanto, há ali um tempo de adaptação em que tu tens que ganhar o teu espaço, porque não é um sítio natural para ti, nem é um sítio natural para os teus colegas. Mas sentiste paternalismo? Não, acho que não. Sempre fui super respeitada. Não senti paternalismo. Acho que foi mesmo uma experiência enriquecedora para mim e para outras pessoas que se calhar não pensavam que uma pessoa na minha situação conseguisse adicionar valor e conseguisse trazer uma perspectiva tão diferente como é o caso. Sim. Agora, o negócio da Galp é muito diverso e é muito complexo. Portanto, eu não sei tudo e nunca irei saber tudo. Sim, mas foi um desafio que aceitaste logo. Sim, mas tornei isso muito claro. Eu disse, o setor para mim é praticamente desconhecido. Portanto, eu vou ter que estudar e afins. Mas claramente, eu adoro um bom desafio. O que é que descobriste sobre este setor? Que era desconhecido agora? Imagino que já não sei. Não é, tipo, ainda há muitas surpresas. Sim. Mas a complexidade, por exemplo, uma pessoa vive no mundo da tecnologia e acha que há muita complexidade. Até tu visitares uma refinaria e perceberes a quantidade de procedimentos de segurança, a complexidade técnica, o esforço de manutenção, é uma obra incrivelmente mais complexa do que se calhar coisas que tu hoje em dia pões na internet e que suportam muitos milhões de utilizadores. Sim. Portanto, e é fascinante desse ponto de vista. Sim. Tu tens algum medo de continuar a ser bem sucedida? Tiveste uma experiência muito positiva com a Talkdesk, também com a Cleverly. Tens medo de continuar a tentar e as coisas não corram tão bem? Não, e eu acho que é isso eu acho que é o facto de eu não tenho medo nenhum de falhar e de fazer coisas erradas. De novo, ninguém acorda e faz tudo bem, e eu acho que isso vem muito, se calhar, do meu núcleo familiar, em que os meus pais e a minha família próxima nunca me julgaram pelas minhas escolhas profissionais, e portanto, independentemente daquilo que aconteça, a minha família vai estar sempre lá, e isso para mim é muito importante, e eu acho que isso determina muito as minhas decisões no dia-a-dia. Sim. Olha, sempre que se fala de empreendedorismo tecnológico e mulheres, Cristina Fonseca é praticamente sempre o nome em cima da mesa, é o nome sempre falado. Como é que tu vives este peso de ser sempre o exemplo número 1 de sucesso de mulheres empreendedoras tecnológicas? É um peso ou uma responsabilidade? Assim, é mais uma responsabilidade, porque pesar não sei se me pesa, mas é a responsabilidade de tentar efetivamente ser um exemplo e ver se inspiro mais pessoas a fazerem o meu percurso. Eu não sou, não é? O meu percurso é totalmente standard. Eu estudei em escolas públicas, eu nasci, não é, num sítio no meio do nada, e portanto eu sou tudo menos o protótipo de pessoa privilegiada. Eu acho que as pessoas, se acreditarem, se trabalharem, que eu também trabalhei muito e ainda trabalho, conseguem se não tiverem medo de arriscar, acho que isso é muito importante. Mas tu, o técnico, imagino que é um ambiente maioritariamente masculino. Corrijo-me se estiver errada. É verdade. Há poucas mulheres em engenharia. Como é que nós podemos contrariar esta tendência, tendo em conta que, quando olhamos para todos os rankings de empregos no futuro e coisas assim do género, é sempre engenharias que aparecem. Precisamos de mais engenheiros, precisamos de mais engenheiras, precisamos de motivar as nossas crianças, os nossos jovens a escolherem estas áreas e a gostarem, interessarem-se por áreas tecnológicas. Começa em casa, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a educação nas escolas e afins é ainda muito enviesada. Sim. E esse é sem dúvida um dos problemas. Eu acho que começa muito no seio das famílias. Depois é preciso haver mais exemplos. Uma pessoa, quando pensa o que é que eu quero ser, eu olho muitas vezes à minha volta para tentar perceber que pessoas me inspiram e nas quais eu me revejo.
E a verdade é que há poucas engenheiras, não é? Eu na altura, não é? Eu olhava à minha volta, não havia. Pronto, mas eu acho que é pelo exemplo que nós vamos mudar Sim. as tendências. É preciso começar no seio da família e tu tens um novo membro Tenho, um na bebé. tua família. Um bebé de 8 meses. Como é que está a ser esta experiência? A parentalidade impõe uma certa mudança no ritmo de vida. Sim, é toda uma aventura. Portanto, a minha vida agora, em vez de ser controlada por uma startup, é controlada por um bebê. Que é o teu novo CEO. Pá, totalmente. E que às vezes diz, pá, eu quero comer agora. Sim. E portanto não dá muita hipótese, mas é muito giro e super gratificante. Mas muda a percepção de risco, de disponibilidade para próximos projetos? Assim, eu acho que não. Eu acho que isso está um bocadinho intrínseco. Faz-te é valorizar outras coisas, não é? Tu de antes, se calhar, conseguias tipo, trabalhar muitas horas, conseguias. Agora, claramente, há ali um espaço familiar que é importante para ti. E por muito que eu goste de trabalhar e por muito que eu goste do meu trabalho e de tudo o que eu fiz até agora, eu não conseguiria ter um filho se eu tivesse o ritmo que eu tinha na Talkdesk. E isso também não era saudável nem para uma coisa nem para outra. Portanto, é um novo desafio que te traz uma maneira um bocadinho diferente de ver a vida, mas que é totalmente compatível com tu. Sim, há muitas mulheres que adiam a maternidade precisamente por causa dos desafios profissionais. Se tivesses sido mãe aos 25, 27, há algo que poderia não ter acontecido? Claramente acho que sim. Mas posso dizer que este filho também não foi muito planeado, portanto, Sim. Muito bem-vindo, Sim. mas acho que claramente isso teria mudado algumas das coisas que eu fiz. Posso dizer que eu já tive que levar este bebê para conferências. Pois, ele vai às suas reuniões no Zoom e tudo, não é? Comporta-se bem. Às vezes tem que ir para sítios assim um bocadinho inesperados. E isso é muito difícil e às vezes é frustrante, não é? Porque tu sentes, tipo, puto, dá-me tipo 5 horas, tipo, eu só quero umas horas. E às vezes não dá mesmo. Sim. Pronto, mas voltando ao que falávamos sobre educar as crianças, tu tens alguma ideia daquilo que queres passar ao Francisco, educá-lo para a curiosidade, que acho que é das coisas mais importantes de passar a uma criança? Eu acho que sim, eu acho que a curiosidade acho que é das coisas mais importantes. Acho que ele é um bebê bastante curioso. Mas no final do dia, se eu conseguir fazer um trabalho tão bom quanto os meus pais fizeram, e os meus pais deixaram-me explorar o mundo e ser aquilo que eu quisesse, sem julgar. Eu acho que isso é extremamente difícil e isso foi, se calhar, a ferramenta mais poderosa que eu tive. E responsável por fazer aquilo que eu fiz até agora. Mas tu em pequena tinhas um grande gosto pela leitura, visto que não havia grande coisa para fazer. Nem havia internet, não é? Tu ias, o que é que tu lias? Já lias temas relacionados com as matemáticas e as físicas e as químicas? Não, lia, assim, eu lia tudo, eu trocava, eu tenho muitas primas, eu tenho 35 primos diretos. E portanto nós trocávamos livros e portanto líamos tudo, líamos romances, líamos aventura, líamos aqueles livros mais pesados dos filhos da droga e de coisas do género. Portanto, eu lia tudo o que havia. Eu lembro-me de comprar o primeiro Harry Potter, que estava super motivada, que o livro era muito grande, né? Portanto o livro maior era mais fixe, porque dava mais entretenimento. E por exemplo, odiei o Harry Potter, mas eu lia, era o que havia. Achas que foi aos livros que foste buscar também aquilo que te faz de ti o que és hoje, não é? A necessidade de aprender, dedicar muito tempo a investigar os temas do momento. Sim, acho que os livros deram. E os livros dão-te. Há ali uma vertente sonhadora, não é? Tu, quando estás a ler um livro, há uma componente muito grande de interpretar o livro, de te posicionares na cena. E portanto eu acho que tu sonhas a ler livros. Sim. E portanto eu acho que também fui buscar algum desejo de conhecer o mundo aos livros que fui lendo. E hoje continuas de volta de livros, mas todas mais relacionadas com histórias de startups e negócios. Sim, eu adoro ler livros das histórias todas. Eu acho que se aprende imensíssimo. Eu costumo mas dizer são livros que com início, meio e fim da evolução de uma empresa, como é que cresceu, como é que faliu, como é que... Sim, por exemplo, tu encontras livros da história do Yahoo, do Google, do Twitter, da Teranos, que é um grande escândalo tecnológico, não é? De uma empresa que levantou imenso dinheiro e que depois não foi lado nenhum porque na verdade o produto não funcionava. Do WeWork, tu aprendes imenso e há outro que é o livro do HubSpot, que é o Disrupted, que é basicamente aquilo é uma história real, mas é uma comédia. É um tipo que tinha 50 e tal anos, que foi trabalhar para uma startup onde a média de idades era 27.
Aí quando lhe perguntaram no primeiro dia, tipo, o que é que tu fazes aqui? Ele disse, eu fui enviado pelos vossos pais para tomar conta. Sim. Pá, ele era jornalista, na verdade, e depois ele usou aquela experiência para escrever um livro. Sim. Pá, e eu acho fascinante ter uma perspectiva externa do que se passa em alguma destas empresas, porque eu conheço a realidade. Pá, e é altamente relaxante. Já pensaste escreveres tu um teu? Já, mas pá, um dia. Acho que vou deixar isso para a próxima gravidez. Gostava imenso, pá, gostava imenso de escrever. Eu gosto de escrever. Acho que é um exercício muito poderoso, pá, mas não tenho tempo nenhum. Sim. Portanto, um dia. Ok, o que é que estás a ler agora? Qual é o livro que estás a ler? Agora só leio o livro das criancinhas. Sobre Desculpem. maternidade. Que é muito importante também. Olha, Cristina, eu sei que tu não és grande ativista de te indignares, mas consideras que Portugal não é muito ambicioso enquanto país. Sim, eu acho que se calhar a minha maior frustração é... Pá, o talento português é incrível. Acho que nós temos várias provas dadas disso. Mas depois, como país, não somos muito ambiciosos, não temos a disciplina de criar valor, muitas vezes ficamos satisfeitos com a mediocridade. Pá, em termos de educação, somos um país com uma educação média muito baixa. Acho que isso, a educação é um dos fatores que pode efetivamente, não é, mudar um país. Pá, é uma das coisas que eu gostava de ver resolvida, mas acho que somos pouco ambiciosos. Sim. Isso é frustrante. Tu, se fosses ministra da Ciência e da Tecnologia, quais eram as medidas imediatas que implementavas para aumentar a competitividade das empresas portuguesas? É assim, eu acho que muito dificilmente teria esse cargo, mas nunca se sabe. Mas é assim, eu acho que investir na educação é importante. Eu acho que investir em marcas, perceber como é que se cria valor a nível global. O que nós fazemos hoje em dia muito, e eu já falei um bocadinho disso, é nós, se calhar, há 50 anos, nós vendíamos minutos de máquinas têxteis, não é? Produzíamos para outras marcas e para outros países. Hoje em dia nós fazemos isso com engenheiros. E, portanto, investimos muito em outsourcing, investimos muito tempo a captar empresas estrangeiras para virem para cá, para contratarem os nossos engenheiros. Pá, isso está tudo mal, não é? Sim. Eu quero os meus engenheiros disponíveis, para criar valor nas empresas de cá e para estarem livres para desenvolver as próprias empresas. Sim. Sempre que eu... pá, e há imensos exemplos desses. Sempre que eu ajudo uma multinacional a vir se instalar em Portugal e a contratar centenas de engenheiros cá, eu estou a perder essas oportunidades, porque eu tenho as minhas pessoas mais bem qualificadas a desperdiçar a massa cinzenta, a fazer coisas, pá, muitas vezes, tipo, desenvolver sites, fazer coisas tipo, completamente tipo, zero intelectualmente fascinantes. Epá, e isso tira-me do sério. Sim, e porquê que achas que em Portugal há um certo rancor ideológico contra o empreendedorismo? Eu não sei se existe um rancor ideológico. Eu percebo a pergunta. A palavra empreendedor quase que às vezes é assim dita de uma forma pejorativa. Não, eu percebo Com a febre do Web Summit também. Pois, a febre do Web Summit é uma das coisas, não é? Mas eu acho que há ali uma série de mitos associados ao Web Summit, que é os investidores vêm e os investidores vêm investir. Pá, não é assim que se levanta investimento. Levantar investimento é construir uma relação, pá, não é numa feira que se levanta investimento. O Web Summit é incrível por uma série de razões, mas em termos de ser o sítio onde as startups vão levantar investimento, pá, não é. Pronto. Sim. Em Portugal há muito... as pessoas que construíram valor a criar empresas em Portugal fizeram-no à custa de muito trabalho e muito suor. E de repente existe uma geração mais nova que diz, pá, não, eu acordo hoje e sou CEO da minha empresa. Pá, isto pode parecer irritante, porque não é? Muitas vezes sem ainda ter nada. Muitas vezes, depois há aqui também um bocadinho o choque de este mecanismo de captar investimento que não é bem percebido por toda a gente. Há um tipo de empresas muito particulares que pode levantar investimento. Eu posso levantar investimento se eu estiver a resolver um problema que é relevante à escala mundial, que eu consigo escalar normalmente através de meios digitais para outros países. E é sobre eu ter uma pequena empresa que um dia se pode tornar uma empresa tipo gigantesca à escala mundial. Nem todas as startups encaixam não é? Nesta medida e, portanto, nem todas conseguem levantar investimentos de investidores. Mas às vezes confunde-se isto tudo. E eu acho que é esta confusão que depois causa os céticos, não é? Que põem tudo no mesmo saco e dizem, pá, tipo, isto não faz sentido nenhum. Mas faz. Sim. A China e os Estados Unidos são, sem surpresa, os países que apresentam o maior número de startups neste patamar de avaliação. Como é que está Portugal no que toca a empreendedorismo e onde é que poderíamos estar? É assim, mais recentemente
Portugal, onde está o fator limitativo hoje em dia, eu acho que não há tantas empresas a ser criadas como havia há 4 ou 5 anos atrás, quando esta febre do empreendedorismo Sim. estava no auge. Porquê? Porque os curiosos da coisa, não é? Se calhar já tentaram, já perceberam que era difícil, se calhar já falharam. Entretanto, houve uma série de multinacionais e de outras empresas que vieram para Portugal que efetivamente pagam muito bem às pessoas, que eu acho fantástico. Eu acho que a coisa melhor que pode haver é as pessoas serem bem pagas pelo trabalho que fazem. Mas os engenheiros tornaram-se muito mais difíceis de contratar e de encontrar. E eu tenho imensos amigos que dizem: eu se calhar fazia uma empresa, mas eu sou tão mais bem pago. Se estiver a trabalhar para estes tipos e chatei-me tanto menos, que se calhar vou viver aqui a minha vida um bocadinho. E eu acho que isto tem causado alguns efeitos perversos e, portanto, há muitas startups a ser criadas, mas há poucas que têm os ingredientes que são precisos para ter sucesso. Sim. Cristina, tu és a primeira mulher portuguesa a integrar a nova lista da Young Global Leaders do Fórum Económico Mundial. Para quem não conhece o Fórum Económico Mundial, como é que o descreves e qual foi a importância desta distinção para ti? Ok, então o Fórum Económico Mundial é uma instituição fundada originalmente na Suíça, que tem o objetivo de juntar empresas, governos e vários intervenientes da sociedade civil para discutir e contribuir para a resolução dos maiores problemas e dos maiores desafios da humanidade. Portanto, a minha ligação ao Fórum Económico Mundial começou como Global Shaper, que era a rede dos 20 aos 30 anos, de pessoas promissoras. E portanto foi aí que começou o meu envolvimento. Em 2017. 2017, sabes melhor que eu. E depois disso, depois existe um grupo muito mais restrito de pessoas. Portanto, eu não sei, eu devia saber se calhar quantos Young Global Leaders existem, mas são nomeados cerca de 100 a nível mundial todos os anos. Só temos 4, tu és a Só primeira temos 4, mulher. eu sou a primeira mulher. Portanto, espetacular, mas pronto, é uma rede que tem como esse objetivo. Obviamente que esta rede maravilhosa durante a pandemia teve muito ativa por meios digitais, que não é a minha forma preferencial de interação, mas é uma rede muito poderosa e da qual eu me orgulho muito de pertencer. Sim, e conseguias escolher a vertente da tua vida que dá mais satisfação, não vamos esquecer a maternidade, mas em termos de profissional, se é ser empreendedora, fazer investimentos, se é trabalhar na Galp, se é estar envolvida no Fórum Económico Mundial, em conferências sobre a discussão do mundo, o que é que te traz mais realização pessoal? É assim, é muito difícil, mas eu acho que eu sou a pessoa que sou exatamente por ter este mix de experiências e de conseguir beber de um lado para dar no outro. Sim. Assim, eu estou a investir na parte do investimento, portanto é aí que está a minha carreira hoje em dia. O resto são side gigs. E portanto eu espero honestamente contribuir para que este país se consiga afirmar no mundo tecnológico, que se continue a afirmar no mundo tecnológico e que crie várias empresas de sucesso de base tecnológica. E vamos ter daqui a uns anos naquele programa Shark Tank nos Estados Unidos. Gostava de estar nessa posição a ver jovens empreendedores ou pessoas empreendedoras a apresentar os seus projetos. Isso é o que eu faço no dia-a-dia. Sim, portanto, sem câmaras. Às vezes só falta as câmaras. Não digo que não. Se calhar nos Estados Unidos eu não sou particularmente fascinada pelos Estados Unidos. Eu tenho muitas saudades de algumas coisas nos Estados Unidos. Eu acho que a ambição, eu acho que eles acreditam que conseguem mudar o mundo. Eu acho que isso é fascinante. E beber dessa experiência é algo que faz falta a qualquer empreendedor. Em Portugal, aliás, nas empresas que nós investimos, nós gostamos de os mandar para sítios onde sejam muito mais competitivos. Eu sinto quando vou a Londres, até as escadas rolantes andam mais rápido. É tipo, tu estás a ser ultrapassada constantemente. Aqui, o ritmo é mais lento. Exato, o ritmo é mais lento, tudo é mais lento, não há competição, não há tanto sentido de urgência. E isso em economias mais competitivas, é preciso ir beber isso de vez em quando. Mesmo que nós estejamos aqui, é muito importante. Tem 35 primos em primeiro grau, que nos dá uma pequena ideia do grande empreendimento que é esta família, agora com um novo elemento a bordo. É olheira e conselheira de várias startups e quem a conhece garante que estar num fundo de capital de risco é o destino certo e ideal graças ao conhecimento que reuniu durante os anos de empresária. O que mais lhe dá energia são as pessoas, ter a capacidade de juntar um grupo de pessoas que acreditam numa ideia e numa visão e trabalhar com esse objetivo
criativo é das coisas mais gratificantes que existem, garante. Diz quem a conhece que, apesar de ser provavelmente das pessoas mais inteligentes e bem-sucedidas na sala, é extremamente humilde e reservada, o que faz dela ainda mais extraordinária. Quer sempre ajudar e fazer tudo por todos, muitas vezes metendo-se em última prioridade. Considera que os jovens têm de saber diferenciar-se, ir à procura de descobrir o que não sabem, têm de acreditar em si próprios e saber vender-se. A vontade de fazer coisas novas e de aprender mais levou-a a afastar-se da Talkdesk e, embora continue a ser acionista maioritária da startup, não interfere nas decisões do dia-a-dia. O tempo que ganhou usou-o para voltar a estudar, viajar e continuar a criar impacto, agora na Indico Capital Partners, onde investe e acompanha startups tecnológicas a lançar e escalar produtos globais de base tecnológica. Acredita que ser empreendedor não é algo que esteja incutido na cultura portuguesa, mas tem posicionado Portugal no mapa do empreendedorismo mundial. Às vezes não é muito boa a fazer catch-up com os amigos e demora 30 anos a responder a mensagens no WhatsApp, mas os amigos percebem e reconhecem que faz parte quando somos muito ocupados. Por isso agradecemos à Cristina Fonseca a disponibilidade para a última hora de conversa na Antena 3 e na RTP3. Cristina, obrigada. Obrigada, Diana. O que vamos fazer?